Olá, olá, tudo bem, queridos? A paz do Senhor, bom dia. Como é bom estar aqui depois de um tempo sumido. São muitos compromissos e às vezes eu não consigo parar para entrar aqui e poder falar com os irmãos. Mas eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Mais uma manhã, a gente já está terminando a nossa série de estudos. Precisamente hoje eu vou falar o capítulo 30 de Provérbios. E amanhã, 31, e aí a gente acaba esse estudo aí, que já está desde julho. A gente vem fazendo. No começo eu estava numa pegada muito boa, muito grande. Mas depois eu tive que não consegui dar continuidade. Mas eu estou muito feliz porque você está aqui. Já quero dar um bom dia a todos os irmãos. Presbítero Paulo Diniz, Verônica Bruna, Amanda Silva, Thaís Fernandes, Natália, Igor Tcheknaburgas, DJ de Caxias, Elisângela Medeiros. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos aprender hoje sobre o capítulo 30 de Provérbios, que fala sobre a instrução da sabedoria na palavra de Deus. A palavra de Deus, a instrução da sabedoria, ela é muito grande e eu quero compartilhar com você dessas verdades. Verdades essas, eu estou tentando ver uma Bíblia aqui. Tem algumas aqui. Essas verdades que vão colaborar para a nossa mente. Um abraço, Josias. Um abraço, obreira Ana. Tamila Ramos, lá da Espanha, de Barcelona. Deus abençoe sua vida. E é muito bom estar aqui com vocês, falando mais uma vez. Vamos lá aprender sobre a soberania de Deus, sobre a instrução da palavra do Senhor. E agora eu quero falar sobre a grandeza. Os versos 30, do capítulo 30, dos versos 1, caiu aqui meu celular, do verso 1 ao verso 4, nós vamos aprender muito sobre a grandeza de Deus. Então vamos ler. Sempre eu leio na versão King James atualizada, só estou dando um tempo do pessoal chegar aí. Já, por favor, clica nessa setinha aqui do lado, na gaivotinha, e vai mandando para o máximo de pessoas que você pode fazer aí. Vamos compartilhar o amor de Deus, os estudos bíblicos, fazendo com que possamos alcançar vidas que queiram, de fato, aprender do Senhor. Deixa eu só mandar aqui para o pessoal. Estou mandando aqui na setinha também para que as pessoas possam acompanhar. Eu queria que você acompanhasse, crente. Ficar ligado, não durma, pega papel, pega caneta. Nós vamos aprender algumas lições e essas lições serão boas para o estudo e o ensino da palavra do Senhor. Tendo em vista que a palavra do Senhor é o que nós temos de melhor, né? Para oferecer para aprendermos, que pudéssemos ter o privilégio de todos os dias de manhã aprendermos algo, uma lição, lermos a palavra do Senhor. E o motivo da minha live aqui também é porque tem gente que não consegue dar seguimento aos estudos, a ler todos os dias, e aqui você consegue ter uma continuidade de leitura, de aprendizado, e isso é muito bom. E é por isso que eu quero pedir a sua ajuda a compartilhar. Seja um missionário. Você pode espalhar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor somente com um clique aqui para alcançar as vidas. Verso 1 do capítulo 30 de Provérbios diz assim: palavra de sabedoria divina, proclamadas por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem. Não tenho a inteligência humana. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das suas mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Responderei-me, se é que o sabes. Aqui, Agur, filho de Jaque,
ele vai fazer indagações a dois homens para falar da sabedoria que está em Deus e da grandeza de Deus. Então, uma verdade que nós já temos que aprender aqui é que é impossível nós olharmos para esse universo. É impossível nós vermos essa criação se nós não entendermos que existe alguém que cuida de tudo. Nós não entendermos que existe um sabedor, do Senhor. Não é nem um sabedor, que exista um Criador. Irmãos, não crer em Deus, para você não crer em Deus, você precisa fazer mais esforço do que para você crer. A ordem natural das coisas, pela viabilidade do entendimento humano, pelo mais raso que seja, vai nos levar ao entendimento que Deus existe, de que Deus é poderoso, de que Deus é o controlador do universo, de que tudo está feito em suas mãos. Então, é muito mais difícil eu não crer em irmã Dani, irmã Fernanda Ramos, irmã Célia. É muito mais difícil eu não crer em Deus. Eu tenho que me esforçar mais para levantar teses para não crer em Deus do que eu olhar para a humanidade, olhar para a criação, olhar para o mundo e para tudo que já foi feito e não ver que Deus já existe. Então hoje eu quero que você aprenda já essa primeira lição. O que Agur ele vai começar o capítulo 30 falando. Ele vai falar que ele olhou para o céu, ele viu as coisas e ele começou a fazer indagações. Quem pode subir ao céu? Quem subiu de lá e retornou? Quem reúne todos os ventos na palma da mão? Então, em nome de Jesus, entenda que Deus é criador de todas as coisas e Ele é poderoso. Existe algo que eu acho que na mente de toda pessoa já aconteceu por um minuto de tempo. É nós questionarmos no nosso interior, alguns até falam, mas a grande maioria, que é cristã, ela questiona no seu interior e na sua mente a verdadeira existência de Deus. Cara, será que Deus existe? Será que isso tudo que eu estou crendo, que vai ter um céu, uma terra, que eu tenho que me abdicar, abrir mão, tem que abrir mão das coisas da terra, é verdadeiro? Ou será que isso aqui é uma ilusão? Isso é, de fato, a nossa natureza humana que procura por provas palpáveis para nós acreditarmos naquilo que é demasiadamente espiritual. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos? Uma verdade. E essa verdade, Sandrinha, você que está aí em Portugal, essa verdade é uma verdade que o justo ele vive pela fé. Quando a Bíblia diz também, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, todas as vezes que você for questionado pelo seu interior, pelas suas razões, pelas suas verdades, que você não vai conseguir avançar, é nesse momento que você precisa entender que existe um Deus que vai te colocar para frente. E o que o inimigo vai fazer para que você não venha avançar? Ele vai querer, de todas as formas, te dar direções, lançar setas sobre a tua mente com o propósito de fazer com que você não creia. Então, o crer no Senhor e acreditar que Ele é Deus sobre todas as coisas é fundamental para a vida cristã e para o desenrolar de uma pessoa que queira viver no Senhor. Então, a primeira verdade que você tem que ter nessa manhã é acreditar que Deus existe. Deus existe. Ele vive e Ele reina sobre a minha, sobre a sua vida. E a minha oração hoje é para que você sinta e saiba que Ele é Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida, porque Ele é fiel. Amém? Vamos lá. Quero ler agora o versículo 5 e o 6, que vai falar sobre a palavra de Deus e o quanto ela é perfeita. Ó, a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada das suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. A palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus ela é pura e é comprovadamente pura. A palavra de Deus ela é perfeita, ela é grande, ela é agradável, ela é uma espada de 2 gumes e ela é um escudo para quem confia totalmente nela. Primeira chave de hoje, anota aí, queria que alguém anotasse. Diga, a palavra de Deus
me guarda de todo mal. Essa palavra, ela é escudo para quem nela confia totalmente. Então, o que nós temos que entender? Que o evangelho não é um evangelho de conveniências. Gente, o que é uma loja de conveniências? Você chega no posto e lá tem uma loja de conveniências. Só vende o que convém. Não vende remédio, não vende arroz, não vende feijão, não vende o que é necessário. Só vende o que convém. Chocolate, bala, café, hambúrguer, biscoito. Tudo que convém. E é o que eu quero que você entenda. A palavra do Senhor, ela não é conveniente. Ela é totalmente necessária. Então, você não pode ler a palavra de Deus, ser o cristão somente de forma conveniente, somente do que te convém. E isso não é evangelho. O evangelho não é propriamente dito aquilo que me convém ou que te convém. Evangelho é verdade. Evangelho é amor. Evangelho é exatamente renúncia, é uma totalidade. Me perguntaram ontem na caixinha de perguntas se é correto um pastor ter um posicionamento político. Irmão, não é um pastor ter posicionamento político. Todo cristão, no momento que ele aceita Jesus, ele não pode ser uma pessoa sem posicionamento. Ele já se posiciona como filho de Deus, ele já começa a ter comportamentos de filho de Deus, ele já começa a falar como um filho de Deus, ele já começa a ter atitudes como um filho de Deus, pensamento como um filho de Deus, e isso é posicionamento. Então, o posicionamento não faz parte, não pode ser indagado se o posicionamento político faz parte de um cristão, se sim ou não, porque na verdade um posicionamento faz parte da nossa vida. O cristão tem que se posicionar. Quando a pessoa aceita o cristianismo e ele quer servir a Jesus, ele não pode de maneira alguma deixar de ter uma posição. Então hoje entenda, você não pode ser inércio em um momento de dificuldade, de calamidade. Jesus, ele pagou os seus impostos, ele cumpria com os seus deveres de cidadão, porque mesmo ele concordando ou não com a política que estava sendo empregada naquela terra, que estava debaixo das ordens teológicas e espirituais dos fariseus, obviamente, que era uma classe de pessoas extremamente elevada em intelecto, em poder, em dinheiro, em influência social, e ele também, independente se ele estava debaixo da concordância ou não do Império Romano, que dominava o mundo, ele cumpriu os propósitos, e ele disse o seguinte: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, eu posso sim cumprir com as minhas obrigações como cidadão, como também eu posso cumprir com a minha obrigação espiritual. Então, o que eu quero que você entenda aqui? A pessoa, por mais espiritual que seja, ela tem que cumprir com os seus deveres como cidadão, como pagar impostos, pagar contas, mediante uma sociedade, ela se esforçar ao máximo possível para ser uma pessoa correta e justa. Ela tem que cumprir com os seus papéis como marido, como cidadão. Então, não votar ou votar em branco, que é uma semana de votação, é um erro. Você não está cumprindo com aquilo que é de César. Você não está cumprindo com aquilo que você precisava cumprir como cidadão. Então você tem que votar e você tem que se posicionar. E se posicionar como? Está aqui, nós acabamos de ler. Nós já falamos por diversas vezes sobre a questão de governo, sobre a questão de rei, sobre a escolha daquele que governa. Isso é interessantíssimo. E além disso, aqui nós estamos aprendendo que a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele confia totalmente. Então, a palavra é pura, ela é um escudo para quem confia. E outra coisa, nós precisamos confiar totalmente nessa palavra. Então, posso liberar essa palavra para você, em nome de Jesus. Você não será somente um leitor da Bíblia, onde você vai ler a Bíblia como um advogado lê um processo para achar uma lacuna para se livrar de problemas ou para defender uma causa que ele acredita que seja certo. Não. Nós seremos leitores da Bíblia com o propósito de alcançarmos aquilo que a Bíblia acredita, aquilo que a Bíblia prega que é correto, para que nós venhamos viver. Então hoje é um dia de despertamento, onde eu quero que você, em nome de Jesus, desperte para compreender a Bíblia totalmente. Então, coloca outra chave aqui, porque todo sábio, irmão Vera, todo sábio, irmã Rosana, todo sábio, irmã Ana, irmã Ana Paula Santos, todo sábio, ele crer na palavra.
totalmente. Ele confia na Bíblia totalmente. Então, confie na palavra do Senhor, que é totalmente. Confie totalmente nessa palavra. Confie nas ordens do Senhor. Confie nas determinações do Senhor. Confie naquilo que o Senhor quer liberar sobre a tua vida e sobre a sua casa. Porque eu tenho certeza que você vai viver o melhor do Senhor. Amém? Vamos dar seguimento. Olha aqui, Alcis. Não acrescente nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse. Irmãos, em nome de Jesus, pare de querer interpretar a Bíblia da forma que te convém. Não acrescente nada. Nunca diga aquilo que Deus não te diz. Deus está me falando. Deus falou comigo. Nunca fale isso. Ele não te contradiga, para que ele não te contradiga e passe por mentiroso. Porque todas as vezes que você diz que Deus fez algo, que Deus falou algo, Deus não tendo falado, Deus, não, vou espiritualizar a questão, não, porque Deus está me dizendo, Deus é isso, Deus é aquilo, cuidado em pronunciar o nome do Senhor em vão. E aqui o verso 6 dele vai ser claro ao dizer o seguinte, para que ele não te contradiga e não passe por mentiroso. Então toda pessoa que fala que falou em nome de Deus, não falando, ele será envergonhado. Então coloca uma chave aí. A vergonha nada mais é... a vergonha faz parte daquele que diz que Deus falou, não falando. Cuidado para que você não seja motivo de vergonha. Cuidado para que com a sua presunção em querer usar o nome de Deus, querer ser chancelado pelo Senhor, você não cometa erros ao ponto de ser envergonhado. Verso 7, do 7 ao 9, nós vamos aprender sobre o perigo da tentação. Vamos ler? 2 bênçãos peço a ti, que me deis, não mais, negues antes que eu morra. E quais são as bênçãos? Versículo 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário. O que o judeu ele pede ao Senhor é que ele não seja pobre e que ele não seja muito rico. Porque se ele for muito rico, ele pode acabar se perdendo na sua riqueza. E se ele for muito pobre, ele não vai conseguir entregar ao Senhor e ajudar as pessoas da forma que ele deveria ajudar. Então, repare que uma coisa, das 2 coisas que esse homem vai pedir ao Senhor, ele vai pedir o quê? Pastor Ricardo Oficial, olha o que ele pede, Mateus Orzado, olha só, irmã, olha o que ele pede. Primeiro, é que ele não venha a ser, que Deus possa afastar dele a falsidade e a mentira. Primeiro, é que ele não vive em falsidade, é que ele não seja mentiroso, e que pessoas mentirosas e pessoas falsas também não andem com ele. Então, todo falso, coloca uma chave aí, porque essa é a semana que Deus, por esses dias, Deus vai te livrar de pessoas falsas, de pessoas mentirosas. É uma primeira verdade que está introduzida à palavra. Segunda verdade, não permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário. O que você precisa? Você precisa nada mais do que a necessidade de hoje, o sustento de hoje. Então, vamos aprender com essa verdade, que o sustento de hoje é o sustento que vai nos dar direção para que nós venhamos viver o melhor do Senhor. E eu não quero que você tenha uma presunção em querer adquirir mais do que você deveria ter. O problema é esse. Tem gente que quer mais do que deveria e aí acaba não sendo o que deveria ter. Quando eu pego para mim o que eu não precisava ter, irmãos, aí eu começo de repente a entrar por um caminho de perda, um caminho que não é bom, um caminho de luta e um caminho de declínio espiritual. Ok? Versículo 9. Para que não ocorra aqui, e aqui a consequência, olha a consequência do versículo 8. Para que não ocorra que, tendo em muitas coisas, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou passando miséria acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Então, qual o problema de nós termos muito? Não é ter muito. O problema é a consequência de ter muito. Tem coisas na nossa vida que nós podemos ter. O problema é como nós iremos nos comportar ao termos aquilo. A questão não está em ter. A questão está no nosso comportamento em ter. Você entendeu isso? Então, quando eu tenho demasiadamente mais do que eu deveria ter,
obviamente eu vou me tornar aquilo que eu não deveria ser. Então, eu não posso ter mais do que eu deveria para que eu não me torne o que eu não deveria me tornar. Pense sobre isso. E aí é o que esse estudo hoje está nos ensinando. Ele está dizendo, eu não quero que o Senhor me dê mais, porque tendo eu, de forma demasiada, eu venho imaginar que eu não precise do Senhor. Irmão, ser dependente de Deus é a melhor independência que você pode ter. Coloca aqui isso aqui como uma chave. Vamos gravar isso, gente? Por favor? Vamos colocar como uma chave aqui. Ser dependente de Deus é a melhor independência que você pode ter. Porque quanto mais você depender de Deus, mais você verá o Senhor cuidando de ti. E uma coisa que Deus é um bom pai e cuida muito bem de seus filhos. E se você é um filho de Deus, você pode se alegrar, porque eu quero liberar essa palavra. O cuidado de Deus vai te alcançar e o que você precisa, de fato, vai chegar até o teu coração e você viverá muito, 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 porque o Senhor assim fará. Amém? E você também não pode ter pouco ao ponto de cair na pobreza, porque assim você pode acabar roubando e envergonhando o nome do Senhor. Então, eu quero liberar para você que Deus vai te dar somente o necessário para você viver o melhor. E o necessário do Senhor vai alcançar o seu coração e te fazer viver infinitamente bem, sem depender de ninguém. Você pode dizer isso, declare isso. Diga, eu viverei bem ao ponto de não depender de ninguém. Até rimou. Eu viverei bem ao ponto de não depender de ninguém. É a palavra que eu quero liberar essa manhã para você. Versículo 10. Agora no 10, nós vamos falar sobre que nós não devemos nos expor não expõe os humildes à vergonha. É isso que nós não podemos fazer. 10. Não calunies o servo diante de seu patrão. Ele te amaldiçoará e será castigado. Olha só, você não pode humilhar as pessoas ou falar qualquer tipo de coisas diante de outras. Isso daqui é um grau de sabedoria, porque fazendo assim, o que você vai atrair? Só vai atrair ódio de uma pessoa, vai atrair ódio de alguém, e isso é interessante você analisar. Versículo 11. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há quem se considera puro e não se lava de sua imundície. Há quem, de olhares altivos e de semblantes arrogantes, há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Há quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre amarradas de facas, com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. Olha que poderoso isso daqui, Tati. Olha, irmã Marcelo Alves, Tamara Coelho, irmã Daiane. Olha só que poderoso isso daqui. A quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Isso daqui, nós estamos falando sobre a questão da arrogância. As facetas da arrogância. O arrogante, ele amaldiçoa o seu pai e ele não abençoa a sua mãe. O arrogante, ele se considera puro ao ponto que ele não precisa se lavar da sua imundície. Então o problema aqui, olha só no 12, é a pessoa não entender que ela necessita passar por uma purificação da sua alma. E como é que se purifica a alma? Por 2 passos. O primeiro, confessando, e o segundo, deixando. O que confessa e deixa. Então, confesse e deixe todos os seus pecados. Em nome de Jesus é o que você precisa. Confessar e deixar todos os seus pecados. E em nome de Jesus eu vou liberar essa palavra. Você terá força para confessar e deixar os seus pecados. Versículo de número 13. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Há quem ostente dentes como espadas afiadas. Olha só que forte. Cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas, com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. Então, o versículo 14 está atrelado às pessoas que se fortalecem por conta de uma condição que tem naquele momento. Às vezes a pessoa, naquele momento, naquela situação, ela está mais forte do que a outra e ela se aproveita disso para querer humilhar,
para querer colocar para baixo. Isso acontece muito em relacionamentos. Quando a pessoa com que você se relaciona, ela por algum motivo, ela prevalece sobre você, ela está mais forte que você, quer seja por conta de dinheiro, quer seja por conta de uma situação que de repente você tenha errado. E a pessoa aproveita isso e com dentes afiados, com mandíbulas como se estivesse amarradas a facas, ela vai falando, ela vai tocando, ela vai se doando e dando diante da situação e vai prevalecendo sobre você. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado, porque isso nada mais é do que as facetas da arrogância. E eu posso falar uma coisa? Arrogância, irmão, arrogância é algo muito feio, é um adjetivo muito feio a pessoa que é arrogante. É falta de ela não é humilde, está em falta de humildade. Ela não é uma pessoa compreensível, ela não é uma pessoa que se doa. Então, em nome de Jesus, que você entenda que Deus tem coisas maiores e melhores para a sua vida e que você só vai viver isso no dia que você reconhecer que Ele é Senhor e que Ele é Deus na sua casa. Vamos ler a partir dos versos 15 e 16, que vai falar sobre a ganância incansável. Vamos lá, 15. A sanguessuga, ela tem 2 filhas que se chamam Me dá e me dá. As 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. Há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram é o bastante. O Sheol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa da chuva e o fogo de um incêndio. Então, o versículo 15 e 16 vai falar sobre a ganância, que ela é incansável. Irmãos, primeira chave, vamos colocar mais uma chave aqui, perfeitamente, uma vez relacionamentos abusivos. Primeira chave, a ganância, ela é incansável. Um abraço, Lincoln Silveira, lá de Staten Island, em Nova York. Em novembro, estaremos aí, na segunda quinzena de novembro, vai ser top. Primeira chave, o Sheol, primeira coisa aqui, primeiro entendimento que nós vamos aprender nesses 2 versículos, no 15 e no 14. Falei quase que nem o Moel, 14. O Moel fala 14, negócio assim. A sanguessuga tem 2 filhos. Nós temos que ter cuidado com as pessoas aproveitadoras, porque toda pessoa aproveitadora, ela sempre vai pedir muito. Cuidado, e isso é incansável. Quem pede uma vez, sempre vai continuar pedindo, porque ela vai acabar acostumando a pedir. Cuidado para você não ser uma pessoa pedinte, uma pessoa que se acostumou a viver das coisas que as pessoas possam te dar, que você possa lutar por aquilo que você precisa, que você trabalhe, acredite nos seus sonhos e você desenvolva isso. Isso é uma primeira verdade. A segunda verdade é que a Bíblia vai dizer que há 3 coisas, que há 3 grandes demandas que jamais estarão completamente satisfeitas. E a 4ª que declara que nunca é o bastante. O que está demasiadamente insatisfeito? Nunca vai estar satisfeito. E a Bíblia fala, o Sheol, que é o inferno, a mulher sem filhos e a terra seca que necessita de chuva. Isso jamais estará satisfeito. Sempre vai precisar de mais. E o que nunca declarou bastante, que é o fogo de um incêndio. O fogo, ele sempre vai querer mais. Então, cuidado. Isso daqui trazendo para um antro espiritual, para um campo espiritual, cuidado, para que você não seja um ateador de fogos, porque o fogo, a contenda, isso sempre vai querer tocar outras vidas. Pastor Renildo Cardoso, Marielza, Deus abençoe. Unhas Alines Neus. God bless you too. Versículo 17, olha só. Existe um castigo para os filhos arrogantes. E vamos aprender agora, no 17. Os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou de quem trata sem consideração a obediência à própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Olha que castigo existe para aquele que é arrogante e para aqueles que não honram o pai, que não honram a mãe. Cuidado, porque você vai ser escarnecido diante de todos e todos verão a tua vergonha. Honre sempre seu pai, honre sempre sua mãe, honre sempre quem dá a vida por você, honre sempre quem acredita em você.
Amém? Versículos de número 18 e versículo 19. 18. Há 3 caminhos misteriosos. Vamos falar sobre 4 mistérios da vida. 4 mistérios da vida. Há 3 caminhos misteriosos demais para a minha compreensão. 4 que eu não consigo entender. O caminho do abutre no céu, pelo céu. O caminho da serpente pela rocha. O caminho do navio em alto mar. E o caminho do homem com sua mulher amada. Então, são coisas que a gente não consegue compreender. E Salomão está dando alusão a essas verdades. Para que assim nós pudéssemos aprender aqui o caminho do abutre pelo céu. Ninguém sabe como é que vai. O caminho da serpente sobre a rocha. Também é algo estranhíssimo. Porque como a serpente se prende na rocha? Ela não tem patas, ela não tem ventosas, ela não tem nada que possa se prender. Né? E o caminho do navio em alto mar. E o caminho do homem com a sua mulher amada. Na versão João Ferreira de Almeida vai dizer o caminho da águia no ar. O caminho da cobra na penha, na pedra. O caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem com uma virgem. Ninguém consegue entender esses caminhos, porque pode acontecer de tudo. Então, cuidado. Essa é a graça do amor, essa é a graça do relacionamento. Porque ainda que a pessoa seja experiente em relacionamentos, quando ela se depara com um novo relacionamento, não tem como prever como será, a não ser vivendo. Relacionamentos foram feitos para serem vividos e vividos prioritariamente de uma boa forma. Pense sobre isso. Versículo 20. Vamos ler agora o versículo 20. Olha o contraste. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim. Ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. Olha que poderoso. Quando a pessoa não faz nada de errado e ela é uma pessoa imoral, quando a pessoa acredita que não faz nada de errado, sendo imoral, ela vai falar isso: olha, não fiz nada de errado. Quando na grande realidade ela fez sim coisas erradas. E eu quero liberar essa palavra para você. Em nome de Jesus, se desperte a isso. Pare de praticar coisas erradas achando que não está fazendo nada de errado. Pare de querer dar desculpas aos seus erros. Reconheça. Ninguém. Deus nunca requeriu perfeição de ninguém, porque Ele é Deus. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, que não viesse a perecer, mas que tivesse vida eterna. Agora, o que nós não podemos é pecarmos e acharmos que tudo está bem, que não há problema. Em nome de Jesus, arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Amém? Vamos continuar nossa leitura. Do 21 ao 23 nós vamos ler sobre 4 coisas intoleráveis. Repare que o versículo 30 é uma série de... são 4 coisas, é uma série de 4 lições, né? E agora vamos lá ler a partir do 21, 22 e 23. 21. 3 eventos abalam as estruturas do mundo e 3 eventos abalam a estrutura do mundo. 4 a terra não pode suportar. E o 4 a terra não pode suportar. Quais são? O escravo que se torna rei, isso abala qualquer estrutura do mundo. É a pessoa pobre que ela cresce e se torna uma pessoa próspera e rica. Isso abala, muita gente fica em conflito. Isso tem acontecido bastante. O insensato que se satisfaz com sua refeição é o cara que é tolo e ele está ganhando pouco e está gostando daquilo. Olha só. A mulher de mau gênio que consegue se casar. Isso daqui é algo extremamente poderoso. A mulher de mau gênio que consegue se casar. Por quê? Isso dá alusão que mulheres que têm gênios fortes, elas não conseguem se casar. Homem nenhum tolera. Atenção você que está solteira. Atenção você que está chorando às vezes de madrugada. Você que sente a ausência de alguém para te amar. Você que sente necessidade de um relacionamento em Deus, de amor, de respeito, de carinho. Sabe por que você está vivendo isso? Porque às vezes você tem um gênio mau, um gênio forte. Às vezes, na maioria das vezes, pessoas assim não são submissas. Pessoas assim estão dadas ao seu prazer e só obedecem enquanto forem favorecidas ou enquanto elas quiserem. Essa é uma realidade. Tem mulher que é submissa enquanto ela quer, enquanto favorece. Submissão está atrelado não somente ao momento, não somente a um estado, mas está atrelado a um modo de vida. Ser submisso. Todos nós somos submissos a alguém.
Então, isso aqui é um sinal de grandeza, quando você reconhece que alguém é maior do que você. O reino de Deus é isso. O maior tem que ser colocado como o menor, e foi o que Jesus disse, que o maior, para ser grande, é necessário ser como uma criança. Senão nem no reino dos céus nós poderíamos entrar. Então, vamos lá. 3 coisas que abalam a estrutura do mundo. Vou repetir. O escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com a sua refeição e a mulher de mau gênio que consegue se casar. E agora a quarta, que a terra não pode suportar, o que é? A serva que toma o lugar da sua senhora. E a empregada que toma o lugar da patroa. Como toma o marido da patroa. Toma a casa da patroa. Isso a terra não pode suportar. Deus reprova isso. Deus não se agrada disso. E as pessoas que fizerem isso, elas pagarão isso. De repente com a própria vida. Pelo castigo do Senhor. Então aqui nós aprendemos 4 lições intoleráveis. Versículo 23. Vou ler de novo. Quais são as lições intoleráveis? O escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com a sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar, porque dificilmente ela não vai conseguir, e a serva que toma o lugar da sua senhora. Isso é forte, hein? Versículo 34 é mais uma série de organização, mais uma série de aprendizado, do 24 ao 28. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto conseguem armazenar todo o alimento de que se necessitam no verão. Aprendeu? Com a formiga preguiçoso. Já aprendemos isso em Provérbios. Que enquanto ela pode colher e guardar, ela faz, porque ela entende que haverão dias que ela não poderá colher, não poderá guardar, não poderá andar, e aí ela precisa ter algo de reserva. Tem gente passando dificuldades financeiras, porque não tiveram o pensamento de guardar enquanto podiam, e gastavam, comiam, consumiam. Então, vamos aprender com a formiga, que mesmo muito pequena, mesmo um animal, ela entendeu que ela precisa guardar na época de verão, para que quando chegar os dias de frio, ela possa ter o que comer e possa se saciar. É a primeira lição. Segunda lição, no versículo de número 28. Os olhos, os coelhos animais, sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Porque os coelhos habitam nas alturas dos penhascos para se livrarem de seus predadores ou de alguns de seus predadores. Lá eles estão mais seguros. Então, vamos aprender isso também? Aprenda a se esconder, a estarem, a habitar em locais onde seus inimigos não possam te achar. Então, pega isso. Estejam em locais onde seus inimigos não podem te achar. É a segunda lição. A terceira lição está aqui. Olha que forte. Vamos lá. Versículo 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. Aqui fala de conectividade, fala de convívio, fala de organização e fala de respeito, trabalho mútuo, trabalho em equipe. Os gafanhotos não têm um rei propriamente dito, como a abelha, que tem a abelha rainha. Eles não têm um rei como a formiga, que todo formigueiro tem uma formiga que é a rainha. Eles não têm uma rainha, mas eles trabalham em fileiras, trabalham juntos e avançam em direção a um objetivo. Em nome de Jesus, outra chave, convença as pessoas que estão ao seu lado a acompanharem a sua visão para alcançarem os objetivos que Deus colocou no seu coração. Amém? E versículo 28, o quarto ser vivente que é pequeno e são sábios, a lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Já reparou isso? Por mais bonito que seja o lugar, como impedir as lagartixas de entrar? Tem locais onde ninguém consegue entrar, mas existem lagartixas lá, que entram em locais onde ninguém consegue entrar. Eu posso liberar a palavra que Deus está falando para mim? Deus vai te colocar em locais grandes. E não vai te colocar em locais grandes somente para você estar lá. Você vai entrar com honra. Você entrará em locais grandes onde lá você verá a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos lá para o versículo
de número 29. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se locomovem majestosamente. Vamos aprender isso sobre as coisas nobres. Quais são? Já aprendemos sobre as coisas inteligentes, sábias, pequenas, mas sábias. Agora, as coisas nobres. Vamos lá? Primeiro, o leão, versículo 30, tá? O leão, que é o mais poderoso de todos os animais, e nada o intimida. Isso é poderoso demais. Eles são nobres e andam de forma elegante. Irmão, aquela juba do leão andando é algo muito fabuloso aquilo. O galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Gente, é majestoso ver um rei na frente do seu exército, ver um comandante, né? É algo majestoso. E o que anda de forma elegante? Exatamente, o leão, o galo de andar altivo, o bode, o leão, o galo de andar altivo, o bode, isso aí, e o rei à frente do seu exército, que é majestoso ver um rei na frente do seu exército, é bonito mesmo. Versículo 32 e 33, já chegando no final, gente. Eu gostei muito hoje da live. Vai falar sobre a humildade evita estratégias. Olha só. 32. Se procedeste como um tolo em que te exaltares, se procedestes como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Pois, assim como bater o leite produz manteiga, da mesma forma, uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue e provoca a raiva de alguém. Provocar a raiva de alguém. E provocar a raiva de alguém, isso aí, e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Vamos de novo? Se procedestes como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. É isso daí. Vou ler na versão João Ferreira de Almeida. Se procedestes loucamente em te elevares, ou se maquinaste o mal, põe a mão sobre a boca. Como o espremer do leite produz queijo verde, e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contenda. Cuidado para você não ser uma pessoa que produz contenda. Cuidado para você não ser uma pessoa que venha fazer coisas ruins sobre a vida das pessoas e não seja motivo de perdas e de lutas. Amém? E é isso. Eu estou muito feliz porque hoje nós acabamos o capítulo 30 de Provérbios. Mas são lições poderosas. Nós aprendemos algumas séries de 4 lições, como animais pequenos, mas inteligentes, animais nobres, andares nobres, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre coisas que abalam a estrutura do mundo. E tudo fala sobre convívio. O bom de ler Provérbios é que os textos de Provérbios são extremamente atuais e falam sobre o dia a dia. O segredo da vida, há quem diga que o segredo da vida está em Provérbios. E que se nós lermos Provérbios todos os dias, praticando, nós seremos pessoas melhores, seremos pessoas mais justas e mais prósperas. Então, eu quero que você entenda isso. Eu já estou no meu coração que quando eu acabar esse estudo de Provérbios, eu vou começar a estudar fortemente para escrever um livro que é os 4 benefícios da sabedoria. São muitos, mas 4 pelo menos. O Senhor falou comigo e tocou fortemente ao meu coração. Eu quero muito compartilhar com você. Isso eu vou escrever em um livro e eu vou tentar ainda lançar ou esse ano ou no início do ano que vem, porque eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua história. Tudo bem? Eu quero liberar o amor do Senhor, a graça do Senhor sobre a sua vida, crendo que Deus fará infinitamente mais. E é por isso que nós estamos alegres. Que você tenha uma quarta-feira de bênçãos. Todas as inscrições na verdade eu tenho ainda 20 vagas para o Wesley Top, com a seguinte condição: acabaram as 200 vagas que nós tínhamos abertos, inclusive a minha vaga eu estou sem, da minha esposa nós demos as nossas vagas porque a procura foi muito grande em 20 dias. E o que aconteceu? Eu abri mais 30 vagas
Só que essas 30 vagas, as pessoas não vão receber um kit. É um kit que toda pessoa que se inscreveu receberia, que é um kit com uma bolsa, com um bloco de notas, com uma caneta personalizada. Só que quem tiver lá não vai conseguir. Agora, quem quiser se inscrever, eu vou abrir mais 30 vagas. Das 30 vagas, 10 já foram preenchidas. Então eu tenho ainda mais 20 vagas para você participar da nossa escola de sabedoria, que será fabulosa ao extremo. Você precisa participar. Só que tem uma grande condição aqui que eu quero que você entenda em nome de Jesus. É que se você quiser participar, você vai fazer a sua inscrição, me chama no direct que eu te passo o contato da minha secretária que está fazendo as inscrições. Você faz o pagamento da sua inscrição, participa, mas você não vai receber esse kit. Mas irmãos, posso falar? Eu acho que o mais importante não é o kit, até porque o kit, se você quiser, você compra um bloco de nota, você compra uma caneta, você compra uma bolsinha, não é isso. Na verdade é o conteúdo que vai ser dado ali. Você não está pagando pelo conteúdo, mas esse valor é dado para nós honrarmos os palestrantes, e eu quero muito que você participe conosco. Faça isso, me procure, faça a sua inscrição, ainda tem vaga e vai ser bênção da parte do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Dá uma printada aí, deixa eu preparar aqui, fazer uma cara de Neymar para ficar bonito, aproveitando que a Copa do Mundo está chegando. Isso, dá uma printada aí, deixa eu tirar aqui os comentários. Amém. Isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês, e amanhã eu vou falar de novo na live. Domingo nós temos votação. Vamos votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Votem consciente. Eu tenho minha posição política. Se você votar no meu stories lá, você vai dar uma olhada em que eu me posiciono. E o meu posicionamento está atrelado exatamente à palavra do Senhor. Eu não posso ser um cristão e não me exercer a minha defesa à palavra do Senhor. Não que Deus precise de defensor, não que ele precise de um advogado, não. Eu não sou defensor do Senhor, eu não sou defensor da Bíblia, eu sou defensor do Evangelho. Por isso eu vivo esse Evangelho. E eu quero que você pense sobre isso. Leia, por favor, os planos de governo. Tem governadores e presidentes que nem apresentaram plano de governo. Então isso é um problema muito sério. Você não pode assinar um documento que não tenha uma prerrogativa do que você esteja assinando. Votar em algumas pessoas seria isso. Então cuidado. Se você não crê, se você acredita na Bíblia, você não pode votar em qualquer pessoa. E o seu voto é uma assinatura que você está dando poder para que aquela pessoa faça sobre a vida de outras aquilo que você assina. Por exemplo, se a pessoa é a favor do homossexualismo, se você vota nela, você está dando força para essa pessoa também ser. Se você é a favor do aborto, se você não é a favor do aborto e você vota numa pessoa que é a favor do aborto, você está dando, na verdade, você é a favor do aborto, na grande realidade, você está dando poder a essa pessoa a abortar, e você é um assassino, porque você vai estar fazendo com que outras pessoas assassinem legalmente. Mesma coisa, drogas, e entre outras coisas. Eu não quero, de fato, eu não uso a igreja, que eu sou pastor, para falar de posições políticas, mas na minha rede social eu tenho uma posição política. Eu não posso votar em partidos de esquerda, eu não posso votar no PT, porque eles são contra a Bíblia, porque eles pregam tudo que a Bíblia recrimina, porque eles acreditam, sim, no aborto, na legalização das drogas, no homossexualismo, no kit gay, entre outras coisas. E eles não apresentaram plano de governo. Então estou me posicionando nessa live. Esse é meu posicionamento. Claro que o presidente Bolsonaro não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa extremamente boa, ele não acertou em tudo, mas não tem nenhum dos candidatos defende mais a Bíblia do que ele. Nenhum dos candidatos tiveram planos para a igreja, para o evangelho, e que favorecessem ao Senhor do que a eles. E a Bíblia, nós aprendemos em Provérbios que quando um justo governa, o povo se alegra, mas quando o tolo, ele toma o local, ele governa, o povo perece e o povo geme. Gente, em nome de Jesus, vamos entender isso. Cristão, eu recebi aqui o pastor Gabriel Coast, lá
Gabriel Coast, lá de Miami. E o pastor Gabriel Coast, ele disse aqui que muitas pessoas, cristãos, na Flórida, em Miami, nos Estados Unidos, traíram a fé votando em Joe Biden, que é do partido de esquerda. E agora, Biden está fechando igrejas nos Estados Unidos. Estão tirando, em alguns estados, benefícios que igrejas tinham. Favorecimentos que a igreja tinham. E pastores que traíram a fé estão arrependidos, mas já é tarde demais. Cuidado, você que é cristão. Quando o ímpio diz que vai votar em um partido socialista, em um partido comunista, não me espanta. Agora, quando uma pessoa cristã fala para mim que ela quer votar em partidos de esquerda, em partidos socialistas, partido de comunistas, eu fico muito preocupado com a alma dessa pessoa. Ou ela não entendeu de fato o que é o comunismo e o socialismo, ou ela não entendeu de fato o que é o evangelho. Porque é impossível a pessoa entender o evangelho, saber o que é o socialismo e querer viver em conjunto. Não tem como. Billy Graham falou isso. Não tem como um cristão ser socialista, porque a visão socialista e comunista é destruir preceitos bíblicos. Vai ver a China, vai ver a Rússia, vamos ver países que aderiram isso para eles. Gente, em nome de Jesus, vamos orar, vamos ter cuidado. E eu tô aqui, tá aqui a minha posição política, tá aqui o que eu acredito que seja certo. Eu respeito a sua decisão. Eu nem tô lendo os comentários para saber se alguém tá falando alguma coisa contra aqui. Eu respeito a decisão de todo mundo. O voto é livre. Eu sou pastor, que eu pastoreio uma maioria esmagadora de pessoas de direita. Eu sou de direita. E existem algumas pessoas de esquerda lá na igreja que eu respeito, que eu até converso, que eu gosto de ouvi-los para saber até qual o posicionamento e o que fazem isso. Mas aqui está meu posicionamento. Que Deus abençoe sua vida. Tá bom? Paz, fiquem com Deus e até amanhã.